Nesse vídeo eu vou falar sobre transição de carreira. E eu fiz transição de carreira, eu sempre fui servidor público federal, boa parte da minha vida de adulto, e eu fiz uma transição para empreender no mundo digital, no mercado digital, que acabou desaguando em várias outras frentes que eu quero trazer aqui. Mas o mais importante, eu quero falar sobre os meus erros na minha transição de carreira, justamente para que, se você esteja aí pensando em fazer, você possa pelo menos ganhar um pouco de tempo naquilo que eu errei. O fato é o seguinte, hoje a gente tem, diferente da época do meu pai sempre foi caminhoneiro, a vida toda, né? Ele, não sei se alguma, ele na verdade ele tentou uma vez ter um empreendimento que era uma farmácia, mas não deu certo e ele acabou voltando a ser caminhoneiro. Mas a grande verdade é que era muito difícil, né? Era muito mais delicado essa coisa de não vou mudar de profissão, vou mudar a minha carreira. Não, o cara começava aquilo ali, fazer aquilo, ou ele começava numa empresa e ele fazia carreira e seguia aquilo ali até se aposentar. E era muito normal. Hoje a gente tem uma gama infinita, não infinita, mas gigante de opções. Isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que existem muitas oportunidades que podem aproveitar microfacetas de, por exemplo, uma habilidade que eu tenho e transformar aquilo numa carreira, como também existe o lado ruim, que é o fato de ter muitas opções e aí a pessoa às vezes se vê perdida, como foi o meu caso em diversas ocasiões. Mas o fato é o seguinte, eu, eu era servidor público, assim que eu entrei no serviço público, quando eu ainda estava na faculdade, estudando direito, eu já começava a pensar, eu sempre tive uma coisa dentro de mim, cara, eu quero fazer algo que tenha um significado, sabe, trazia isso dentro de mim, eu tinha vontade de, e quando eu digo significado, significado para mim, que fosse algo que utilizasse melhor os meus potenciais. Todos nós temos potencialidades, e o que é isso? Não é papo, né, de desenvolvimento pessoal, de coach, nada, mas o fato é, a gente tem potenciais. O que é potência? É algo que existe ali, que está adormecido e que ele pode ou não vir a ser alguma coisa. Dentro da filosofia, inclusive, se estuda muito, né, a potência, o ato, e então vem muito antes, não é de agora, mas a gente tem essa potência. Por exemplo, um bezerro, quando ele nasce, ele não se pergunta, o que, que eu vou ser? Não, ele sabe que ele vai ser bezerro, que depois vai se transformar num boi, numa vaca. É isso, acabou, acabou, já está inato dele, ele não precisa pensar em se transformar. Ele não fala assim, acho que eu vou virar cavalo. Não, mas o ser humano ele tem isso. O ser humano tem essa capacidade, é isso que nos diferencia, entre outras coisas, de um animal. Então eu sempre tive isso, cara, eu quero usar os meus potenciais. Só que, por exemplo, obviamente, era muito novo, então eu nem tinha conhecimento, consciência de que potenciais eram esses. Mas eu tinha esse desejo, queria empreender, né, por questões financeiras e por questões também de dar vazão à criatividade. Só que eu não sabia como e acabou que eu fiz carreira em concurso público. Eu costumo dizer que a única coisa que eu sabia fazer era passar em concurso. E eu sei que isso é uma habilidade rara, aliás, cara, o que eu quis dizer é cara, porque eu imagino que talvez vocês queiram, né, possam querer passar em concurso, mas eu falo assim, eu só sabia passar em concurso, que na prática é o quê? Parar, estudar, criar uma metodologia, ser aprovado, e foi isso que eu fiz. Passei em 5 de 8 concursos que eu prestei. Nesse período, depois eu via prestar outro, mas muito mais à frente, mas nesse período de 5 concursos eu passei, de 8 que eu prestei, e eu me transformei depois em servidor público da área jurídica, que era a minha formação, então eu fui analista no STF, no Supremo Tribunal, e depois oficial de justiça no TJ. Só que eu não estava satisfeito. Não estava satisfeito porque eu sentia isso, eu queria mais, eu queria usar melhor minhas potencialidades, e eu tinha um desejo de trabalhar sim com desenvolvimento pessoal, de trabalhar falando para pessoas, influenciando pessoas no sentido de inspirar pessoas. É tanto que eu havia feito um período de jornalismo. E quando eu fui para o jornalismo, com 18 anos, minha ideia era essa, pô, eu quero me inscrever porque eu quero influenciar, eu quero, sabe, inspirar pessoas, eu quero contar histórias. Era isso que eu queria quando eu fui fazer jornalismo. Faz o corte então, beleza? Aí o que aconteceu? Eu comecei a dar aula em um curso preparatório para concurso e aquilo ali me abriu uma porta gigantesca. Um curso muito grande
eu tive uma visibilidade muito grande, eu prestei um trabalho e rapidamente ele foi reconhecido pelo mercado, e isso foi muito bacana. E aí eu falei, cara, vai ser aqui o meu ponto, vai ser aqui o meu ponto. Só que eu não queria especificamente trabalhar com concurso público, dando aulas para concurso especificamente e tudo. Eu queria juntar as duas vontades, desenvolvimento pessoal com concurso público. Na época, eu fazia uma formação em terapeuta, lá em Brasília, era uma formação presencial de 5 anos, que foi interrompida depois porque eu mudei de Brasília. Mas eu fazia essa formação em terapeuta e aí eu falei, pô, vou agregar algumas coisas. Aí eu, como ele fazer? Formação em coaching. Então fiz formação em coaching de inteligência emocional do Augusto Cury, formação em coaching do IBC, depois eu fiz coaching ericksoniano, depois eu fui para Master Coach, depois eu fiz Practitioner em programação neurolinguística, depois eu fiz Master PNL, Master Practitioner, e, e participei de evento do Tony Robbins, um monte de coisa assim, para me dar essa bagagem, para eu juntar esses dois mundos. E aí fui e fiz. Só que aí, voltando para minha transição de carreira, o que aconteceu? Qual foi o meu grande erro? Qual foi o meu grande problema? E é isso que eu quero falar. E eu já falo o seguinte: se em algum momento você esteja pensando em fazer transição de carreira, tem um link aqui embaixo. Me manda uma mensagem que eu posso te ajudar com isso, tá? Eu posso te ajudar a criar esse plano. Ele é um plano de médio e longo prazo, não vai ser uma coisa do dia para a noite, mas eu consigo justamente pelo que eu tenho passado ao longo desses anos. E aí, eu cheguei, eu ainda não tinha um negócio formado, não tinha um negócio criado nem nada, eu tinha uma ideia, mas eu fiz uma formação em coach e aí lá eu criei um plano de ação para fazer essa transição de carreira. Só que o que aconteceu? Eu, quando fui começar a executar o plano, eu fiquei otimista demais. Eu fiquei muito otimista com os resultados. E mesmo antes de ter de fato lançado o meu negócio, eu resolvi antecipar o meu pedido de exoneração. Eu tinha um dinheiro guardado, que não era lá essas grandes coisas, ainda mais que eu tinha um custo de vida alto. Eu resolvi antecipar esse pedido de exoneração e pedir exoneração. Foi outubro, 1º de outubro de 2017, foi publicado meu pedido de exoneração. Pedido de exoneração eu falo assim, eu não quero mais o cargo público. Eu faltava menos de um ano, se eu quisesse, para poder tirar a licença sem vencimento. Não tirei, fui precipitado e o meu grande erro foi esse. Primeiro, ter sido otimista. Segundo, ter um plano, mas eu não respeitei o plano. Eu cortei a etapa e fui precipitado, fui muito otimista e quebrei minha cara. Quebrei minha cara porque, na realidade, na prática, a teoria é outra. No plano, no campo de batalha, nenhum plano resiste ao campo de batalha. A gente precisa adaptar. E eu, ao invés de entrar no campo de batalha e ir adaptando enquanto eu tinha segurança, não. Joguei a toalha para cima. Me arrependo de ter saído do serviço público? Zero. Por quê? Como oficial de justiça, eu trabalhava relativamente pouco, mas eu tinha um desgaste muito grande, eu era muito exposto à violência. Não, nunca passou nada, mas já chegou situações, por exemplo, de eu estar em uma área cumprindo mandado. Eu saio da área, dá 2 minutos, uma colega me liga: Fabrício, você tá onde? Eu falei: tô em tal lugar. Que sorte, sai daí o quanto antes, tá tendo tiroteio. Tiroteio no lugar onde eu estava. Foi Deus realmente que me tirou dali. Então, eu vivia um estresse muito grande como oficial de justiça. Aquilo de fato afetou inclusive a minha saúde. Desenvolvi uma gastrite nervosa absurda que tirava literalmente o meu sono, uma série de coisas. Eu falei, cara, não dá mais. Então, de fato, não daria. Mas eu fui precipitado, eu quis dar o passo antes da hora. Eu poderia ter segurado um pouco mais, ter sido um pouco mais de resiliência, carregado essa cruz, mas não. E esse foi o meu grande erro. E, bom, acabou que eu me desenvolvi depois para essa área de negócio digital. Não continuei diretamente com os meus negócios. Já contei o vídeo aqui, eu quebrei financeiramente. Aí fui trabalhar em outras operações com o conhecimento que eu havia adquirido. E até hoje eu estou nessa posição. Hoje eu sou head de operações de uma grande escola que trabalha com negócio digital. E o grande ponto que ficou para mim foi esse, de a falta de planejamento. Mas hoje eu vejo com clareza o seguinte: a gente não pode se iludir com as narrativas que a gente escuta por aí, sabe? Hoje a gente escuta muita narrativa de você pode ser o que você quiser, sabe? Você tem direito de ser rico, milionário, ter a vida que você quiser construir. E assim, cara, beleza. Genuinamente tem direito?
Não, eu diria que a gente tem oportunidade, porque quando eu falo eu tenho direito, significa que alguém me deve alguma coisa. E ninguém me deve nada, muito menos Deus, sabe? Eu não tenho direito a nada, é tudo graça, é tudo dado. Mas é claro, eu posso galgar um espaço e ver como é que é. Hoje eu tenho uma metodologia pessoal de testar minhas ideias, né? De, pô, quero ver se isso aqui é legal, eu vou experimento. Não, não foi. E eu, ao longo desses 7 anos, eu venho fazendo isso com diversas frentes. E, claro, isso enriquece a minha bagagem, porque ao mesmo tempo, por exemplo, que eu resolvo, não, vou testar ser vendedor. Eu saio, faço um teste e volto. Quando eu volto para a minha posição, eu estou mais rico de conhecimento e de experiência, e isso me torna uma pessoa valiosa para o que eu faço hoje, porque eu tenho um conhecimento de várias frentes, porque eu vou lá, meto a mão, arregaço as mangas, testo e volto com o conhecimento daquilo, porque eu só faço tudo de forma aprofundada. Então esse é o ponto bacana, mas eu não me iludiria mais com essa narrativa, né? Eu hoje acredito o seguinte, inclusive eu fiz um processo de clareza, isso já foi agora recente, um processo de carreira, né? Que ele serve para transição de carreira, mas no meu caso eu queria ter essa clareza de quem sou eu na minha parte mais sutil ali, né? E foi um absurdo me trouxe uma clareza muito grande e me trouxe uma intencionalidade melhor em tudo que eu fazia. Na prática, eu não mudei o que eu fazia, só que eu passei a fazer com mais intencionalidade, porque eu sabia o que estava acontecendo ali. Então, vou dar exemplo. Hoje, eu acredito que a gente tem os nossos potenciais, que são aqueles pontos que estão nossos ali, que gritam, que qualquer pessoa que olha, pô, Fabrício é um cara organizado, Fabrício é um cara visionário, ele consegue enxergar, ele consegue trazer a ideia, jogar no papel, ele consegue destrinchar aquilo ali, ele consegue montar um plano e ele consegue colocar em execução e chegar no resultado. É uma característica minha. Só que existem outros elementos que são muito importantes, que são os motivadores. Sem essa ideia desses motivadores, a gente fica meio que perdido. Por quê? Vamos supor o seguinte, por exemplo, para mim, se você chegasse para mim com uma coisa de que, olha, isso aqui é o que está dando dinheiro agora, não necessariamente isso vai me convencer a fazer aquilo. Porque, claro, eu gosto e quero dinheiro, mas eu não sou movido nesse caso por dinheiro, não é o que me move. Porque nesse período eu poderia ter feito N coisas que hoje talvez teriam me deixado muito rico. Mas faltava outros elementos que eram meus motivadores intrínsecos, ou seja, estão dentro de mim. Então, esse é um ponto que hoje eu tenho essa clareza de que a gente tem que olhar os potenciais com os motivadores, porque o caso os dois, aí eu sei, cara, se eu fizesse, por exemplo, se eu fizer um movimento que ele é em descompasso com esses dois elementos, eu posso até fazer, mas eu já preciso saber que ele vai pegar os meus pontos fracos e eu preciso me desenvolver para atingir aquilo ali. Então, esse é um outro ponto. Por outro lado, eu também consigo fazer, pô, isso aqui se eu botar a mão, eu sei que eu detono. Então, me dá mais conhecimento. E isso, meus amigos, não tem preço. É maravilhoso. A gente fica intencional. E aí fica mais fácil decidir em meio a esse mundo de informações de, cara, o que, que eu vou fazer? Porque hoje, por exemplo, eu tenho uma bagagem de experiência prática e conhecimento que me possibilitaria fazer muitas coisas profissionalmente. E coisas que aparentemente não tem nada a ver umas com as outras. E não e ter assim, eu falo isso com muito pé no chão, tá? Eu não me vangloriando porque, né, não tem glória pessoal nenhuma nisso, mas fez parte justamente desse meu desenvolvimento. Essa minha veia de ir executar, estudar, executar, estudar, executar, estudar, executar, que me fortaleceu em várias frentes. Então, se eu quiser falar assim, eu vou me desenvolver numa nova carreira aqui, que eu tenho esse conhecimento, eu consigo. Obviamente que hoje eu já consigo ver a questão do elemento tempo a meu favor. Ou seja, a favor de qualquer pessoa. A gente precisa ter o elemento tempo. O que eu quero dizer com isso? Precisa dar tempo ao tempo. As coisas precisam acontecer de forma gradual. Antigamente eu queria assim, ó, pá! Hoje eu já sou o melhor disso e comecei e tal, e vou ser reconhecido. E, cara, não. A gente precisa né, confiar no fator dos juros compostos aqui na nossa carreira. Então é a mesma coisa. Inclusive tem um livro maravilhoso. Estou olhando aqui para minha prateleira. Ele é tão
eu esqueci exatamente, é porque eu li ele um audiolivro em inglês, depois eu comprei a versão em português. Mas, se eu não me engano, o título dele em português é alguma coisa nesse sentido. Tão bom que é impossível ser ignorado. Alguma coisa assim. Ou seja, o conceito do livro, ele leva para antigamente, quando a gente tinha ali os artistas e as pessoas que trabalhavam, né, enfim, trabalhava com aquele ofício, um sapateiro, né, um carpinteiro, um pedreiro, a vida toda. E ele se dedicava àquilo ali, ele só repetia, 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 repetia. Ele não queria ser o melhor naquilo, ele não queria ser o bambambam, bam, bam, ele só queria fazer o melhor dele naquilo. Consequentemente, ele se torna tão bom que é impossível ser ignorado. E é mais ou menos esse o contexto do livro, que é, porra, a gente só tem que fazer, 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 e deixar que o tempo forge e traga à tona esse melhor. Então, assim, hoje acabou que esse vídeo foi bem. A gente passou por alguns aspectos, mas o fato é, transição de carreira, cara, tem que ser planejado, tem que ser pé no chão, tem que ser executando. E o segundo ponto é a gente ter clareza das nossas potencialidades, capacidades e colocar ela em prática da forma correta, para que é, a gente consiga ter um resultado de fato que seja duradouro. Por exemplo, hoje, conhecendo esse meu mapa, digamos assim, essa minha, né, essa transcrição dos meus motivadores e potenciais, eu sei porque algumas coisas que eu fiz não deram certo, que hoje eu não faria. Mas, por exemplo, eu sei que tem outras que eu quero fazer que já vão me desafiar mais, porque elas não são minha capacidade original, mas não significa que elas estão distantes, que elas têm similaridade, mas elas vão me desafiar mais em coisas colaterais, em habilidades colaterais que elas vão precisar de mim, que eu não tenho tão desenvolvido naturalmente, que eu vou precisar desenvolver. Eu ainda estou tentando achar o livro ali na minha prateleira, mas ele está se escondendo de mim para eu não falar aqui para vocês. Procurei que vocês vão ver. Vocês vão achar. Tão bom que eles não podem ignorar. Ih, meu Deus, esqueci. Beleza. Então é isso. Ou seja, a gente tem essa gama de conhecimento que pode trazer. E aí, claro, tem pessoas que são naturalmente inclinadas, né? A pessoa já vê ali com o pai, já cresceu fazendo uma coisa e já faz muito bem. Então tá muito dentro de a gente se entender, ter essa clareza e colocar isso em prática. Beleza? Se você precisar de ajuda em qualquer fase desse processo, conte comigo e a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando, gostou disso aqui? Manda para alguém. Manda para alguém, se inscreve aqui no canal e até o próximo.